empregada do milionário Edu Guedes, que luta contra o câncer no pâncreas, faz revelação chocante após descobrir segredos escondidos em mansão de luxo. Ana nunca imaginou que sua rotina na mansão de Eduardo Guedes, um dos homens mais poderosos de São Paulo, pudesse esconder tanto mistério. Desde cedo ela já sentia a dor aguda no abdômen, o cansaço inexplicável, mas preferiu calar. Afinal, manter o emprego era tudo o que tinha. Ela limpava cada canto daquela casa enorme, brilhando os móveis que refletiam a luz das lustres de cristal, enquanto enfrentava sozinha a luta silenciosa contra o câncer de pâncreas que corria seu corpo, roubando sua força e fazendo cada respiração parecer um esforço imenso. Naquela manhã fria de inverno, quando o silêncio parecia mais pesado do que nunca, Ana sentiu um calafrio ao ouvir um estalo estranho vindo do escritório trancado a 7 chaves. Curiosa, ela esperou o momento em que Eduardo, distraído com suas reuniões intermináveis, deixou a chave cair no. Ela sentiu o nó na garganta apertar, enquanto o rosto do pai morto por suicídio, vítima de uma acusação injusta, brilhava em sua mente como uma sombra dolorosa. O que fazer? Expor tudo e arriscar perder a única estabilidade que tem? Ou proteger o milionário que de alguma forma virou sua família? Ana sentiu a pulsação acelerada, o suor frio na nuca. Ainda mais quando viu Eduardo surgindo na porta do escritório, com os olhos fundos e um olhar carregado de desconfiança, como se já percebesse que algo não estava certo. Além disso, um rival inesperado apareceu. Carlos, o braço direito sombrio de Eduardo, determinado a enterrar segredos com qualquer preço. O silêncio da mansão agora era uma armadilha, cada passo dela um risco, cada respiração um desafio à sua saúde frágil. O câncer avançava rápido, e o tempo parecia escorrer pelos dedos dela enquanto as peças perigosas do quebra-cabeça se encaixavam. Ana sentia o corpo doendo, o medo queimando dentro do peito. Mas também havia uma faísca, uma coragem que surgia das profundezas dessa dor, uma vontade feroz de enfrentar o que estivesse por vir. Mas será que a verdade poderia mesmo libertá-la? Ou só a arrastaria para o abismo junto com o segredo que carregava? A casa continuava a respirar segredos, e a próxima porta que Ana abrisse podia mudar tudo, ou acabar com o que restava de sua força. Ei, antes de continuarmos com essa história, se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. Curta e compartilhe, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Sua participação faz toda a diferença. Ana estava paralisada à porta do escritório, a chave ainda entre seus dedos trêmulos. O coração batia tão forte que poderia desmaiar a qualquer momento. Eduardo surgira do corredor com uma expressão que a fez sentir o frio da morte em seus ossos. O olhar dele se fixou na porta entreaberta, mas Ana não tinha tempo para se esconder. — Oi, Ana, o que você está fazendo aqui? A voz de Eduardo soou mais como um aviso. O tom calmo contrastava com a tempestade que se formava em seu interior. Eu apenas limpando seu escritório. Ela gaguejou, desviando os olhos, mas a coragem dentro dela gritou por atenção. Olhando ao redor, Ana percebeu que a sala estava quase vazia, exceto por um quadro pesado na parede. Mas o que realmente chamou sua atenção foi o brilho de algo atrás dele, como se houvesse mais segredos escondidos. Ana tomou um fôlego e decidiu arriscar. — Eduardo, e se eu disser que encontrei algo? Ela pronunciou as palavras com cautela, mas a determinação a impulsionou a dar um passo à frente. Os olhos de Eduardo brilharam por um instante, mas logo se ensombreceram. — O que você encontrou, Ana? O tom mudou. Um aviso claro. O envelope que eu encontrei no corredor. Ela respondeu.
lembrando-se do conteúdo perturbador. É sobre seu pai. A menção do pai de Eduardo parecia ser uma porta de vidro quebrável. O medo se misturou com a necessidade de verdade. De repente, um barulho ecoou pela mansão. Um estrondo que fez as paredes tremerem. Uma luz ofuscante cortou o corredor. E antes que Ana pudesse entender, a porta do escritório foi arrombada por Carlos, o braço direito de Eduardo, com um olhar triunfante. Você não devia estar aqui, Ana, ele gritou, a voz carregada de raiva. Esses documentos não são para pessoas como você. Mas o que aconteceu a seguir foi um choque para todos. Uma terceira figura emergiu da penumbra. A silhueta familiar que fez o sangue de Ana congelar. Era Joaquim, o irmão mais velho de Eduardo, que todos acreditavam estar morto. Você não pode esconder isso por mais tempo, Eduardo. A verdade precisa vir à tona, ele gritou. E a tensão no ar se tornou quase palpável. Aquela revelação era como uma bomba prestes a explodir. Ana ficou sem palavras enquanto a confrontação se desenrolava. O que ela soubera sobre a família Guedes se desfazia na sua frente. As peças do quebra-cabeça mudaram de lugar de forma brusca. Joaquim, supostamente morto, revelava um plano mais sombrio do que Ana poderia ter imaginado. Você estava envolvido em tudo isso? No que aconteceu com meu pai? As palavras brotaram de sua boca como um grito sufocado. O mundo estava desmoronando ao seu redor, e a verdadeira natureza de Eduardo agora pairava como uma sombra sob os seus maiores medos. Os olhares se cruzaram e Ana percebeu que a luta não se tratava mais apenas do câncer que a consumia. Agora era uma batalha de lealdade, escolhas e dos segredos que determinariam seu destino. A casa que antes parecia um refúgio cheio de luxo, agora pulsava com uma tensão insuportável. Educador estava no centro de tudo isso. Mas será que ele era realmente quem dizia ser? E Joaquim, o que mais ele escondia? A verdade parecia mais distante do que nunca. As peças do quebra-cabeça se tornaram um labirinto, e a próxima escolha que Ana fizesse poderia ser fatal. Ana estava paralisada à porta do escritório, o olhar fixo nos rostos tensos à sua frente. O ambiente pulsava com uma expectativa quase palpável. Ela sentia o medo a envolvendo, mas também uma necessidade de resposta. O que Joaquim havia revelado mudava tudo. O irmão de Eduardo, que todos acreditavam morto, agora desafiava não apenas a confiança da família, mas o próprio alicerce da vida de Ana. Você não pode continuar vivendo nessa mentira, Eduardo. Joaquim gritou, sua voz ecoando nas paredes frias do escritório. Os olhos de Eduardo brilhavam com raiva e desespero. Era uma batalha de egos, mas Ana sentia que era mais do que isso. Sua vida estava no centro do furacão. Carlos, que ainda estava na entrada, observava a cena com um sorriso calculista. Irmão, a verdade nunca é simples. Você sabe disso, ele comentou, como se assistisse a um espetáculo. A tensão crescia. Cada segundo parecia um eterno pesadelo. Ana tomou a coragem que lhe restava e, avançando um passo, perguntou: Joaquim, o que você sabe sobre o que aconteceu com meu pai? As vozes ao seu redor se tornaram um eco distante. Ela precisava entender. Seu pai estava na linha de frente. Ana, Joaquim respondeu. Ele descobriu algo que poderia derrubar o império da família Guedes. A verdade que você busca é mais sombria do que imagina. Eduardo e Carlos não foram os únicos envolvidos. O que seu pai sabia, ele pagou com a vida. O impacto das palavras caiu como um peso sobre os ombros de Ana. Seu coração disparou. A cada frase, um novo pedaço da verdade se revelava. Nesse exato momento,
Algo estourou na sala. Uma explosão súbita fez todos se virarem, e o chão vibrou com o impacto. O barulho ensurdecedor era como um trovão. O estilhaçar de vidro, lençóis e janelas que se quebraram ecoou como gritos no ar. A mansão estava sendo invadida. "Ana, saia daqui!" gritou Eduardo, olhando para ela com desespero em seus olhos. Mas o medo a paralisou. Sua mente estava em choque. Não sabia se devia fugir ou ficar. Carlos e Joaquim também estavam confusos, os rostos pálidos de terror, enquanto sombras ameaçadoras se aproximavam da entrada. "Quem são eles?" Ana conseguiu perguntar, mas a resposta se perdeu no caos. Ouvia gritos de ordem e alguma coisa que soava como uma festa se transformando em pesadelo. Pode-se ouvir risadas e uma multidão agitada. O mundo ao seu redor parecia desmoronar. Cada um deles reagiu de forma diferente. Joaquim, em um ímpeto inesperado, se lançou na frente de Eduardo, como se quisesse protegê-lo. Carlos, nervoso, se preparava para confrontar o que quer que estivesse por vir. E Ana sentia como se seu corpo hesitasse, como se estivesse em câmera lenta. A porta do escritório se abriu com força, revelando uma figura enigmática no corredor. Era alguém que Ana nunca esperaria ver novamente. Alguém que trazia a resposta que ela buscava e, talvez, a destruição de tudo o que conhecia. "Ana, finalmente te encontrei", disse a figura com um sorriso que poderia quebrar o gelo mais profundo. O coração de Ana disparou, as perguntas queimando em sua mente. Quem era essa pessoa? O que ela sabia? E, acima de tudo, por que ela estava de volta agora? A resposta estava prestes a mudar o jogo. "Ana, finalmente te encontrei." A figura à porta sorriu, um sorriso que parecia alucinação. Ana congelou, o coração disparando. O rosto dela era familiar, uma sombra do passado que ela nunca quis rever. Era Luísa, sua antiga amiga de infância que desaparecera sem deixar rastros anos atrás. Luísa? Ana mal conseguiu pronunciar o nome. O caos ao seu redor parecia distante, como se o tempo tivesse parado. "Sim, sou eu, e você não imagina o quanto hesitei em voltar aqui", Luísa disse, os olhos brilhando com uma mistura de alívio e medo. Mas antes que pedisse explicações, as paredes da mansão tremeram novamente. O som de passos pesados ecoou pelo corredor, cada batida do coração de Ana se misturando ao barulho iminente da invasão. "Você não deveria estar aqui", gritou Carlos, direcionando sua atenção a Luísa como se ela fosse uma ameaça. Joaquim, ainda na frente de Eduardo, olhou para cima, confuso. "O que você está fazendo aqui, Luísa?" A tensão aumentava, o ambiente fervilhava. Pisou um passo à frente, sem saber se o que estava fazendo era uma boa ideia. "Eu vim para ajudar você, Ana. E a verdade sobre tudo pode estar mais perto do que imaginamos", Luísa respondeu. E a urgência em sua voz foi como um choque elétrico. "O que descobri? O que está acontecendo aqui é muito maior do que você pensa." Mas antes que Ana pudesse formular uma pergunta, as luzes da mansão piscavam e uma explosão de vidro quebrou o silêncio. A porta da frente havia sido arrombada e figuras mascaradas invadiram a sala, os rostos cobertos, armados como sombras horripilantes. "Fiquem onde estão. Ninguém se mexe", gritaram, e o desespero tomou conta de todos. Nesse momento de caos, Ana percebeu que Luísa tinha algo nas mãos, um objeto brilhante. "Ana, fique perto de mim", ela ordenou. Mas o que experimentava não era apenas medo. Havia a necessidade de entender o que estava acontecendo. Enquanto as figuras se espalhavam, uma delas apontou para Luísa. "Você não deveria ter voltado, Luísa",
O que você tem aí? A pergunta estava nítida. No momento seguinte, a luz destacou o objeto em suas mãos. Era um celular, mas não qualquer celular. Era um aparelho que parecia ter documentos e gravações. A tensão aumentou a cada segundo, e Ana sentiu como se estivesse prestes a desmaiar. O estômago revirou, enquanto uma das mascaradas se aproximou, encarando Luísa com olhos gelados. O que quer que tivesse no celular poderia mudar tudo. Diga tudo o que sabe, ou nunca sairemos daqui. Ana tentou entender a profundidade daquela situação e da conexão entre Luísa e todos em volta. Antes que qualquer um pudesse agir, Luísa se virou para ela e, com lágrimas nos olhos, sussurrou: Ana, estou aqui porque somos mais do que amigas. Somos irmãs. E a verdade que você não sabe sobre sua família, ela hesitou. Sobre seu... Ele não se matou. Ele foi assassinado. A revelação feriu mais do que qualquer golpe físico. O ambiente ficou pesado, cada um absorvendo a mensagem como um soco no estômago. Ana olhou para Eduardo, depois para Joaquim, seu mundo inteiro desmoronando. O que isso tudo significava? Quem realmente eram? Uma nova batalha se desenrola pelo poder, pela verdade, e ao fundo, o câncer de Ana não parecia ser sua única luta. Ana ficou em choque, absorvendo as palavras de Luísa, enquanto o abalo emocional se misturava com o caos que a cercava. O olhar fixo de Eduardo e Joaquim ainda estava preso na confusão. O que mais Luísa sabia? A tensão era palpável, quase elétrica, e as ameaças na sala pareciam mais reais do que nunca. Você não pode ficar aqui, Carlos berrou, atacando a nova presença como um animal ferido. Ele fez um movimento brusco em direção a Luísa, que reagiu puxando o celular para perto do peito. Calma, Carlos. Ela pode ser a chave. Joaquim interveio, mas a pressão aumentava. Dê-me o celular, gritou uma das figuras mascaradas, apontando uma arma para Luísa. O gesto fez o coração de Ana parar. O medo a envolveu como uma névoa densa. Ana, escute. O que eu tenho aqui? Luísa começou, sua voz falhando sob a tensão. Pode mudar tudo. Ele tinha que saber. Quem ele? Ana perguntou, tentando entender, não só o conteúdo, mas quem era aquela amiga que parecia emergir de sombras. Seu pai, Ana. Ele descobriu algo que pode vir à tona. Mais gritos ecoaram. A atmosfera estava tão carregada que se podia cortar com uma faca. O segurança, Eduardo, se agachou, assobiando para chamar a atenção dos outros, mas os invasores não se intimidavam. E então algo interrompeu o clima frenético. Um clarão ofuscante surgiu atrás das figuras mascaradas. Era uma equipe da polícia, armada até os dentes, que invadiu a mansão em um ataque surpresa. Polícia! Todos no chão! Gritou um oficial, enquanto os invasores se espalhavam, tentando escapar. Mas o pânico tomou conta da sala. A invasão se transformou em um tiroteio. O som do disparo atingiu Ana como uma explosão no peito. Luísa! Corre! Ana gritou, mas o tempo parecia desacelerar. Luísa se virou para ela com um olhar desesperado, e a confusão na mente de Ana explodiu quando, no caos do fogo cruzado, ela viu Carlos empurrar Joaquim para o lado, e em um movimento traiçoeiro, pegou uma pistola do colete de um dos invasores caídos. O que aconteceu a seguir foi um relâmpago de violência e balas zumbindo ao redor. Carlos disparou. O tiro atingiu Joaquim no ombro e ele caiu, gritando. Ana ficou paralisada, tentando processar a traição. Por que, Carlos? Eduardo uivou, enquanto se atirava em defesa de Joaquim. Luísa olhou para Ana, os olhos cheios de um pânico que refletia a mesma dor que ela sentia. Porque todos aqui estão envolvidos em um jogo que você não entende. Seu pai estava prestes a me expor. Ele sabia de tudo, Ana.
Carlos gritou em desespero, agora cercado pela polícia. A revelação do golpe desferido com um tiro ecoou na mente de Ana, rearranjando todas as peças que acreditava entender. Mas a tempestade não havia terminado. O celular em Luísa vibrou e a tela se iluminou com uma mensagem. Era de um desconhecido, mas a única coisa que Ana conseguiu ver foi uma foto. Era dela, a situação daquela noite, cada minuto sendo registrado. As palavras digitais brilhavam na luz. Se você revelar a verdade, todos pagarão. O mundo de Ana desabou novamente. Os amigos, os segredos, o câncer, tudo tinha um novo significado. O celular, agora um símbolo de ameaça. Não estamos a salvo, Luísa, ela sussurrou, enquanto a confusão tomava conta. O jogo estava apenas começando. Ana estava disposta a encarar a tensão do momento. O celular em Luísa tremia em suas mãos como um sinal de alerta. As figuras mascaradas tinham que saber que a situação estava prestes a explodir. Uma confusão de vozes ecoava na sala, misturada aos gritos da polícia. O caos parecia ter um ritmo próprio, quase hipnótico. Mas no fundo, tudo dentro dela gritou por respostas. Ana, confia em mim, Luísa pediu, seu olhar entrelaçado com o de Ana. As palavras eram pesadas, carregadas de significado. Mas antes que Ana pudesse responder, um tiro ecoou, e o chão sob seus pés balançou. A sala inteira tremeu. Carlos gritou, cercado pelo estrondo da polícia. Sua expressão mudou de controle para pura fúria. Vocês não entendem. Isso não é apenas sobre nós. Sua voz, quase desesperada, ecoou pelo escritório enquanto se movia, gesticulando freneticamente. Mas o que havia atrasado a resolução da situação foi o que aconteceu em seguida. Joaquim, ainda agarrado ao ferimento no ombro, fez um movimento brusco e se lançou para a frente, como se quisesse proteger Eduardo. E foi nesse desespero que tudo se desfez. Ana viu o brilho de algo prateado na mão dele, um objeto roubado, uma arma. Você não precisa disso, Joaquim, gritou Eduardo. A luz do celular iluminou o rosto de Luísa, e em um instante, alguma coisa dentro dela disparou. Ana, não! Luísa gritou, enquanto tudo acontecia em câmera lenta. Joaquim, em um último ato de desespero, mirou para Carlos e puxou o gatilho. O disparo cortou o ar como uma faca afiada. Foi neste momento, com o som do tiro ainda reverberando, que tudo mudou. Ana gritou. Não era apenas um tiro. Ela percebeu que a bala não havia atingido Carlos, mas sim Luísa. O impacto foi como um trovão e o mundo ao redor desmoronou. O rosto de Luísa contorceu-se em dor. Seus olhos arregalados buscaram Ana, um olhar de surpresa e despedida. O que você fez? Ana sentiu o chão se abrir sob seus pés. A impotência invadiu seu ser. Carlos agora parecia confuso e, por um momento, a raiva deu lugar a um pequeno vislumbre de humanidade. Ana não sabia se suas lágrimas eram por Luísa ou pela revelação que acabara de viver. O caos aumentou. A polícia avançava, mas todos na sala estavam entrincheirados em seus próprios combates. Cada um carregava uma culpa, uma verdade que não poderia mais ser escondida. Eduardo olhou para Joaquim. Um entendimento silencioso entre os dois. Mas Ana não pôde deixar de sentir que tudo o que construiu estava desmoronando. O câncer, suas esperanças, as mentiras testadas na sala. Tudo colidia. Estamos todos em perigo, Carlos gritou, mas algo mudou. Nesse instante, Ana se virou, percebendo que Luísa, mesmo caída, estava segurando o celular, ainda ativo. A tela iluminou a sala com sua luz azulada, revelando mensagens flutuantes e imagens que poderiam ser sua salvação.
ou a destruição final. E na última notificação, uma sombra se projetou no fundo da tela, a silhueta de alguém que Ana não esperava ver, um contato com o nome Verdadeira Morte. Ana, isso não acabou. Eles sabem de nós, Luísa conseguiu murmurar, com os dedos trêmulos, metendo a mão no bolso. Eu tenho que te contar. Ana sentiu o ar fugir. O nome que soou como um eco em sua mente, como uma previsão assustadora de que a verdade não era o que pensava. O que mais eles esconderam? Ana estava paralisada, os olhos fixos no celular nas mãos de Luísa. Tudo parecia um pesadelo. A dor da realidade começava a pesar. O mundo dela estava quebrado e Luísa estava ferida, com um olhar assustado, mas determinado. O celular piscava, uma luz azul em meio ao caos, gritando por atenção. Ana estava prestes a perguntar mais, quando um barulho estrondoso cortou o ar. Uma das figuras mascaradas caiu ao chão. O queixo de Ana se virou, os olhos arregalados em choque. O terror virou um turbilhão, enquanto ela via um homem entrar na sala, armada e determinada. Ele não era parte do grupo de invasores, e sua presença era uma injeção de pânico. "Quem é você?" Carlos gritou, ainda lutando contra a confusão. O homem ignorou a pergunta. Pontou a arma para Luísa. O coração de Ana disparou. "Não!" gritou, mas a voz dela se perdeu no eco do pânico. "Largue esse celular, Luísa! Agora!" O homem ordenou, a voz carregada de raiva. Uma mistura de calor e frio percorreu o corpo de Ana, enquanto tentava entender o que estava acontecendo. O que Luísa tinha a ver com tudo isso? O olhar de Luísa se encheu de medo, mas em vez de obedecer, ela se endireitou, mostrando uma bravura que Ana nunca imaginou que tivesse. "Ana, confie em mim", Luísa exclamou com a voz trêmula. "Isso pode acabar com tudo." Não era a resposta que Ana esperava. Antes que pudesse responder, o homem disparou. O tempo parecia desacelerar quando Ana viu um brilho e ouviu o som ensurdecedor do tiro. Tudo ao seu redor se desligou. O impacto veio da porta, onde alguém havia colidido com força, fazendo as luzes da sala piscarem tudo ao redor. Ainda paralisada, Ana ouviu um grito. "Não! Que você fez?" Era uma voz conhecida. Joaquim caiu, a expressão de horror estampada em seu rosto, todo o seu corpo estirado no chão. O impacto e a revelação foram como um raio que cortou a sala. Cada respiração tornou-se um desafio. Cuidadosamente, Ana virou a cabeça para ver Carlos, agora furioso, enquanto o desconhecido olhava ao redor, embasbacado pela brutalidade do que acabara de fazer. "Você maldito! O que você fez?" Carlos avançou como um animal enjaulado, em um misto de desespero e raiva. Luísa, contra todas as expectativas, se lançou contra o homem que atirara. Era um ato impulsivo e perigoso, mas Ana admirou a bravura, mesmo em meio ao pânico. O celular, que se tornava a chave para tudo, ainda estabeleceu um vínculo entre elas. A situação estava fora de controle. Os gritos misturavam-se a tiros, ao mesmo tempo que o olhar de Luísa se fixava em Ana. Ela sussurrou. "A verdade não é o que pensávamos. Você é mais forte do que imagina." Mas antes que Ana pudesse digerir a ideia de que Luísa era mais do que uma amiga e se havia um laço ainda mais profundo, algo disparou na mente dela. Com um movimento rápido, Luísa ativou o celular e um vídeo começou a tocar. A imagem revelava seu passado juntas. Momentos que Ana julgava ter esquecido. Risadas que misturavam-se ao eco de uma história que não era só dela. A barreira entre passado e presente desmoronou. A revelação a atingiu como uma onda,
e o choque espaçou suas dimensões. A verdade estava prestes a explodir como uma bomba, mas a conexão tinha um preço. Joaquim se movia lentamente, as mãos cobertas de sangue. A imagem dele caindo e o eco das palavras de Luísa dançavam na mente de Ana, exigindo respostas. A brutalidade do momento paralisou sua mente. Qual o próximo passo? E o que mais Luísa sabia? Você é a chave, Ana, Luísa gritou. O caos girava ao redor. O que mais poderia ter sido escondido? Perceber quem eram e o que estavam dispostos a fazer deixou uma pergunta ressonando. Poderiam sobreviver a essa nova revelação? A resposta estava mais distante do que nunca. Ana encarava Luísa, o coração acelerado, o pânico a envolvia. As vozes atrás dela, uma mistura de gritos e tiros, pareciam distantes. Somente aquilo importava, a confissão de que Luísa era mais que uma amiga. O que mais ela guardava? Ana, temos que ir agora, Luísa implorou. Mas antes que pudessem se mover, um estrondo profundo reverberou pelo ambiente. A porta se estourou e um grupo armado invadiu a sala. Suas sombras dançavam nas paredes como uma tempestade sombria. Todos no chão. O homem gritou, segurando uma arma alta. O pânico começou a se espalhar. Laços de amizade e traição se desconectaram de maneira brutal. "No!" Ana gritou, mas a voz se perdeu no caos. Luísa estava atrás dela, olhando com um misto de medo e determinação. Carlos e Joaquim estavam paralisados, e a atmosfera ia se apertando como uma corda prestes a romper. O homem armado olhou para Luísa, um desafio nos olhos. "Dê-me o celular, agora!" Ele avançou com passos firmes, a intenção clara. Luísa recuou um passo, desesperada, mas segurando o celular como se fosse um amuleto. Um clarão, então, iluminou o cômodo, quando Joaquim, em um ato de bravura desnecessário, fez um movimento repentino. Ele resolveu proteger Luísa, mas foi um erro. O homem disparou e o tiro ecoou pelo ar. Ana viu Joaquim se contorcer, o rosto se distorcendo em dor. "Não, Joaquim!" Eduardo gritou, enquanto se atirava em direção ao irmão caído. O barulho fez o coração de Ana parar. Dela não partiram luto, mas um pânico profundo, frio como aço. Luísa estava ao seu lado, agitada, o celular tremendo em suas mãos. "Ana, me escute. O que está nesse celular pode acabar com tudo. Se eles pegarem..." Mas o homem armado já avançava, impiedoso. "Diga logo, o que você tem? A verdade necessária vai acabar com vocês." Ele era uma sombra, uma ameaça palpável. Ana pisou à frente, a adrenalina a empurrando. "Espere, o que você quer? Podemos!" Foi tudo o que conseguiu dizer antes de ver Luísa pressionar um botão no celular. Uma gravação começou a tocar, a tela iluminando seus rostos. Ana olhou em choque. O que estava no vídeo? Mas antes que pudesse reagir, tudo mudou. Uma explosão repentina retumbou do corredor. As paredes tremeram e o ambiente virou um redemoinho de fumaça. Nas proximidades, era como se o próprio mundo estivesse desmoronando. Do meio da fumaça, uma figura conhecida emergiu. Era Eduardo, com um olhar que Ana nunca tinha visto antes, misto de raiva e desespero. "O que você fez, Luísa? Você não deveria ter feito isso." Ana sentiu uma lâmina de frio atravessar seu corpo. Aquela expressão no rosto de Eduardo mudou tudo. As peças se encaixaram, e o último fragmento da verdade, que Ana nunca imaginou ver, a atingiu como um soco. Eduardo não era quem parecia ser.
Ele não era o protetor, mas um manipulador que se alimentava da dor e do caos. Eduardo, você sabia de tudo, não foi? A pergunta saiu como um sussurro tremido. O tempo pareceu parar. O mundo ao redor mergulhou em um silêncio mortal, enquanto todos os olhos se voltaram para ele. Ele hesitou, e Ana soube que tudo estava prestes a se desmoronar. O passado e as mentiras construídas estremeceram. As consequências daquele momento ficariam gravadas para sempre, enquanto do outro lado do cenário repleto de caos, Luísa olhava com uma verdade que poderia arruinar a todos. A conexão entre eles ficou insuportável. Sim, eu sabia. E você nunca deveria ter vindo aqui, ele murmurou. A voz nas palavras de Eduardo revelava um abismo. O que viria a seguir? E o que mais essas almas estavam dispostas a sacrificar em nome da verdade? Ana estava em choque, os olhos fixos em Eduardo, seu mundo se desfazendo. As palavras dele eram como facadas, e o ambiente ao redor parecia desmoronar. O que ele disse mudava tudo. Mas antes que ela pudesse processar, um grito ecoou pelo escritório. Parados! Saiam do chão! Um grupo armado de homens mascarados entrou, os rostos fixos na cena, prontos para fazer estragos. A tensão dispara. Um deles, mais alto, segurava uma arma, e o olhar dele era como um predador em busca da presa. Onde está a garota? Cadê a verdade? Ana, vá! Eduardo gritou, uma expressão de culpa estampada em seu rosto. Ele estava tentando protegê-la, mas naquele momento ela não sente mais segurança. O caos se instalou. Luísa, atrás dela, olhou com medo, mas a determinação ainda brilha. Eu não vou deixar você aqui, gritou. Então, um tiro disparou, e a janela atrás de Ana se estilhaçou. O vidro a atingiu como uma chuva de lâminas. Recuem! Carlos berrou, mas o clima era de desespero. Ana viu Joaquim, encurralado, e a expressão de horror tomou conta. A única certeza que tinha agora era a instabilidade da situação. E foi nesse instante que uma luz brilhante invadiu a sala. Uma figura emergiu do fundo da casa. Era a mãe de Ana, Beatriz, com uma expressão decidida e em pé, segurando um celular que parecia ser a chave de tudo. Chega! Ela gritou, e ao falar, o silêncio tomou conta. Todo mundo ficou parado, surpreso. Eu sei a verdade. A voz dela, firme. Ana mal conseguia acreditar no que via. A mãe, que sempre foi uma figura protetora, estava agora armada com um segredo que podia obliterar tudo. O que ela vingava agora? O que esse celular escondia? Beatriz, você não pode fazer isso. Eduardo disse, o medo tingindo sua voz. Você não entende. Eu entendo mais do que você, Eduardo. A verdade da vida da Ana está aqui. Você a manteve longe de mim, longe de nós. A tensão no ar se tornou palpável, as palavras ecoando sobre os ecos de armas e gritos. Luísa, ainda ao lado de Ana, sussurrou. O que ela tem? O que está acontecendo? Ana não sabia responder. Seu coração disparava. A presença de Beatriz mudava o cenário. O que você está escondendo, mãe? Ana finalmente perguntou, a voz falhando. O peso da verdade pairava no ar como uma espada afiada. Beatriz a encarou, o olhar feroz. Ana, você precisa saber. Eu sempre soube que havia algo mais. Seu pai. Ela hesitou, as palavras quase sufocadas pelo peso de uma revelação. Seu pai não se matou, ele foi assassinado. A gritaria se transformou em murmúrios de choque. Ana sentiu o chão ceder sob seus pés, a realidade se desmoronando, revelando um abismo de segredos. Não, Eduardo gritou, mas já não havia como voltar atrás.
Se isso fosse verdade, tudo que Ana acreditava sobre si mesma seria um castelo de cartas prestes a cair. A sensação de traição e medo encheu o ambiente novamente. Os homens mascarados pareciam hesitar agora, incertos sobre qual direção tomar. A tensão era eletricamente carregada, como antes de uma tempestade. Luísa olhou para Ana, seus olhos cheios de perguntas. O que aconteceria a seguir? Quem era realmente Beatriz? As respostas estavam se formando, mas o desfecho não parecia certo. Ana, a escolha é sua, Luísa disse, a voz tremendo. Um pedido de ajuda, mas ao mesmo tempo, um convite à ação. O celular nas mãos de sua mãe não era apenas um objeto, era o ponto de virada. O que era aquela verdade que poderia libertá-la ou condená-la? E assim, a sala fervilhava com o caos, cada segundo se transformando em uma eternidade. Nesse momento decisivo, a vida de todos estava interligada, e Ana, finalmente, tinha a chance de descobrir quem realmente era e o que estava em jogo. Mas a pergunta ecoava em sua mente. Ela estava pronta para enfrentar o que quer que estivesse por vir? Ana estava paralisada, encarando sua mãe. O peso das palavras de Beatriz pairava no ar como uma tempestade prestes a estourar. O rosto de Luísa estava pálido, os olhos cheios de medo e expectativa. Seria essa a verdade que iam esconder por tanto tempo? A sala parecia girar, o caos ao redor tomando conta de todos. Você não pode continuar assim, Beatriz. Isso vai terminar em desastre. Eduardo gritou, seus olhos aflitos. Mas a expressão de Beatriz era determinação, como se finalmente houvesse encontrado a força que precisava. O que você sabe, mãe? Ana perguntou, a voz vacilante. Cada palavra carregava um novo peso, um novo significado. Beatriz respirou fundo e começou. Seu pai não se matou. Alguém o assassinou. Ele descobriu algo sobre a rede de corrupção que envolve a família Guedes. É por isso que vocês estavam sempre tentando me afastar dele. As palavras saíram como um desabafo, e a atmosfera ficou ainda mais tensa. Ana olhou para Eduardo, depois para Joaquim e, finalmente, para Luísa. Ela nunca pensou que a verdade sobre seu pai estivesse tão próxima, prestes a ser revelada. A sala estava cheia de segredos e promessas não cumpridas. Então, você sabia de tudo isso, Eduardo? Tudo que sua família fez? O tom de Ana estava cheio de acusações, e a dor em sua voz ecoou como uma flecha. Eduardo hesitou e abaixou a cabeça. Eu não sabia. Eu só queria proteger você e a nossa família. Proteger de quê? Ana rebateu, agora mais confusa que nunca. De quem você realmente é? As mascaradas ainda estavam ali, observando a cena com desdém. Luísa usou o tempo para dar um passo à frente. Ana, nós precisamos sair daqui. Isso só vai piorar. Sua voz estava trêmula, mas firme, como uma âncora em meio a uma tempestade. Ainda em choque, Ana balançou a cabeça. Não, Luísa, não podemos deixar isso assim. A verdade precisa ser exposta. O impulso era forte, como se uma nova força a empurrasse para lutar. Não apenas contra os que estavam ali, mas contra as sombras do seu passado. E foi nesse momento de decisão que tudo mudou. Beatriz levantou o celular e pressionou um botão. Vocês precisam ouvir isso. A gravação começou a tocar. Era uma conversa que seu pai tivera, cheia de revelações e promessas quebradas. Sons de ameaças. Tempo parecia congelar.
Os agentes mascarados estavam agora distraídos, ouvindo a gravação que expunha toda a corrupção da família. A tensão na sala parecia elétrica, cada olhar significativo entre eles. Até que, de repente, uma explosão cortou a cena. A porta da frente foi arrombada e a polícia invadiu. Os homens mascarados foram apanhados de surpresa, e Ana levou Luísa e Beatriz para trás de Eduardo. Estamos aqui para prender todos vocês. O líder da equipe policial ordenou, enquanto os homens mascarados não tiveram escolha a não ser se render. Ana sentiu um alívio misturado ao medo. O caos estava finalmente chegando ao fim, mas a dor da verdade ainda pulsava dentro dela. O que aconteceria agora? E qual seria o preço de toda essa revelação? Vocês estão todos presos, o oficial gritou enquanto começava a algemar os invasores. Ana, Luísa e Beatriz se entreolharam, a expressão de alívio finalmente começando a se misturar com a incerteza do futuro. Seria esse o fim da dor? Ou apenas o início de novos desafios? As luzes da polícia piscavam, enquanto Ana sabia que de alguma forma a batalha estava longe de acabar. Ela olhou para o celular. Lembrando-se das palavras de Luísa, a verdade precisa vir à tona. E foi nesse instante que um pensamento intenso cruzou sua mente. Ela tinha o poder de mudar a história. E agora, mais do que nunca, precisava lutar por justiça. Não só pelo pai, mas por todos que sofreram. E agora é o seu momento. A sua vez. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos apoiar. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho surpreendente. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse final arrebatador. Você precisa fazer parte dessa comunidade e manter a chama das histórias vivas. Não espere nem mais um segundo.